Imaginem Jesus no Getsemane, o ápice da dualidade de Jesus, Deus e homem. Jesus ali, ele orava fervorosamente, ao ponto de suar sangue, devido à sua profunda angústia por tudo o que iria acontecer nos próximos momentos. A traição de Judas, que estava prestes a chegar, toda a humilhação e a própria crucificação. E Jesus, ele ora e ele clama, pedindo que o Pai afastasse dele esse cálice, mas que não fosse feita a vontade dele, mas sim a vontade do Pai. Jesus foi tentado naquele momento a abandonar completamente a sua missão. Mas ele não abandonou. Ele permaneceu firme e hoje nós podemos confiar porque Jesus resistiu a todas as tentações. Jesus, nessa cena, ele se mostra completamente homem e como homem indica aos seus discípulos: orem, indica o caminho aos seus discípulos, orem para que vocês não cedam à tentação. Orem para que não cedam à tentação. Jesus, o verdadeiro Deus que se fez homem, precisava orar e ter um relacionamento profundo com o Pai para que não cedesse em tentação. E nós, então, precisamos também orar para que não caiamos em tentação. Oração aqui, ela sinaliza uma conexão, uma comunhão com Deus eterno. Só é possível ao homem resistir quando está em conexão com Deus. Aqui é Silvio do canal Oração e Palavra. E eu peço que você me ajude a continuar espalhando a palavra, compartilhando, curtindo. Você me ajuda quando você compartilha, quando você comenta no vídeo. Tratamos nesse mesmo canal aqui do aspecto divino de Jesus. Jesus, o verdadeiro Deus que se fez homem, que esvaziou-se da sua glória e habitou entre nós como um ser humano. Porém, a segunda face dessa história é que Deus se fez humano e não guardou para si truques a fim de burlar essa condição. Ele veio como completamente homem. Ele não veio como alguém que tinha superpoderes, ele não veio como um X-Men, ele não veio como um vingador, ele veio como alguém que era humano, assim como eu e assim como você. Nós temos as nossas fraquezas, nós temos os nossos medos, nós temos as nossas dúvidas, e a única diferença que nós temos para Jesus é que nós erramos. Jesus jamais errou, mesmo tendo a mesma condição humana que nós. Muitas controvérsias históricas sobre a natureza de Jesus duvidavam, inclusive, que Deus houvesse padecido na cruz. Alguns tinham a ideia de que Deus habitou em Jesus ao longo do seu ministério, mas quando ele morreu, ele já tinha ido embora, porque o Espírito Santo não é crucificado. Mas a Bíblia nos mostra que o próprio Deus escolheu padecer na cruz para que fosse a nossa redenção. Deus se tornou humano, foi tentado como um de nós e hoje é capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele é capaz de se compadecer dos seres humanos, porque ele foi tentado em todas as coisas. E todas as coisas você pode imaginar todos os tipos de pecado, aos quais tentou-se fazer com que Jesus cedesse, mas ele não cedeu em momento algum. E hoje ele entende as nossas fraquezas e nos mostra o caminho para que possamos vencê-las. A tentação, ela não é tentação quando não existe a possibilidade de pecar. Por isso muitos acham o cristianismo loucura, porque realmente não faz sentido aos olhos humanos Deus habitar na terra e haver a possibilidade de que ele pecasse. Não era impossível que isso acontecesse. A grande maravilha do Evangelho é que ele não pecou e hoje ele é a nossa esperança. Deus apostou tudo nessa missão. Deus colocou todas as suas fichas. No mundo do poker se fala em all-in. Deus não poupou nada. Ele apostou tudo para que a grandiosidade do que ele fez fosse atingida. Ele precisava
resgatar a humanidade como homem, não havia uma outra forma, porque o homem havia entregue a Satanás o domínio de todas as coisas. Então ele precisava, como homem, retomar aquilo que foi perdido. Não tinha vontade naquele momento de simplesmente destruir a humanidade e iniciar tudo do zero. Ele queria resgatar essa humanidade que havia entregue tudo para Satanás. Então ele vem como homem e ele não peca, e ele então se torna apto a ser o nosso Redentor. Ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Ele padeceu por nós. Ele, como uma ovelha muda, foi levado ao matadouro. Ele não pisou no morrão fumegante, ele não pisou a cana que fumega, ele simplesmente veio como homem e venceu. Venceu completamente. Temos a cena clássica da tentação, que está lá em Mateus 4, a partir do verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor Deus adorará, e só a Ele dará a glória. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus primeiramente foi tentado nas suas necessidades físicas. E isso ecoa lá com Provérbios 38-9. Afasta de mim a vaidade, a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que, porventura, de farto te não negue e diga: Quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha furtar e lance mão do nome de Deus. Jesus descansou várias vezes, precisou comer, tinha necessidades físicas, mas essas necessidades não o afastavam do propósito que Deus tinha para ele. Jesus foi tentado em sua relação com o Pai. Satanás usa a Bíblia para que Jesus duvide da sua condição de filho, mas Jesus não duvidou porque ele tinha um relacionamento pleno com o Pai. Jesus foi tentado a buscar o poder sobre os homens e não a redenção deles. A terra foi criada para os homens que entregaram o poder ao diabo. O diabo oferece esse poder de volta se Jesus apenas abandonasse a redenção da humanidade e o adorasse, abandonasse a vontade do Pai. Jesus conquistou esse poder, não optando pelo caminho mais fácil. Imagina, Jesus veio para redimir os homens através de um sacrifício que havia sido concebido antes da criação da humanidade. E agora Satanás o oferecia todo o reinado sobre o mundo sem esse sacrifício. Mas Jesus sabia a quem deveria ser adorado e qual a glória que lhe estava proposta nesse processo. Jesus foi tentado a abandonar a sua missão. Nós somos tentados todos os dias e ele nos deixa. Jesus, tendo sido tentado como homem, ele é capaz de nos trazer duas bênçãos poderosas. Uma, ele tem compaixão de nossas fraquezas que ele sentiu na pele. Ele sabe o quanto é difícil para você ser um bom marido. Ele sabe como é difícil para você manter a mente pura. Ele sabe quanto é difícil para você se manter honesto. Ele sabe o quanto é difícil para você muitas vezes não querer destruir tudo e todos. Ele conhece as dores, ele conhece os traumas, ele conhece os ódios, as raivas que estão dentro de mim e de você. E ele é capaz de se compadecer das nossas fraquezas. E ele também nos traz uma segunda bênção, que seria muito
Muito simples, simplesmente ele se compadecer das nossas fraquezas. A segunda bênção, ela é mais poderosa do que a primeira. Tendo sido tentado em tudo e não pecado, ele sabe nos mostrar o caminho para vencermos a tentação. E esse caminho está na nossa relação com Deus. Ore, ore, ore. Tinha uma música antiga que falava: hora que melhora, hora que melhora. Que orando, agora não lembro exatamente da letra, mas que orando, a tristeza vai embora. Ore, ore até que a sua relação com o Pai seja plena. É isso que Jesus nos encaminhou, isso que Jesus nos chamou para ter esse relacionamento profundo com Deus Pai. E ele diz: ore, ele diz para os seus discípulos: orem para que vocês não cedam à tentação. Ele ora para os discípulos lá no Getsemane, que não conseguiram orar com ele por apenas 1 hora. E ele diz: orem, porque sem uma conexão profunda com o Pai, vocês estão perdidos. E eu digo hoje, sem uma conexão profunda com o Pai, nós estamos perdidos. Jesus traz essas duas bênçãos, a compaixão que ele tem quando nós erramos, e ele nos mostra o caminho para que possamos não errar. Isso ecoa lá em João, primeira carta de João 1,9. Não se engane, nós temos um advogado. Quando confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para limpar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Mas também João, nesse mesmo trecho, ele explica: olha, escreva essas coisas para que vocês não pequem. Mas se pecarem, temos um advogado. Então ele tem compaixão quando erramos, mas ele é o caminho, ele é o exemplo de como podemos não errar. Senhor Jesus, louvado seja teu nome. Muito obrigado porque o Senhor se fez homem e habitou entre nós. O Senhor padeceu morte de cruz, o Senhor foi fiel até a morte. Te agradecemos porque o teu Espírito Santo hoje está conosco e podemos confiar no Senhor. Muito obrigado pela tua imensa compaixão, pela compaixão que o Senhor tem das nossas fraquezas. E muito obrigado também, Senhor, porque o Senhor nos mostra o caminho que podemos ser vitoriosos. Senhor, eu oro para todos aqueles, Pai, eu oro para aqueles que estão adulterando nesse momento, que eles tenham uma convicção profunda de arrependimento, que eles saibam que nunca mais farão isso. Aqueles que estão tendo pensamentos impuros, aqueles que estão roubando, aqueles que estão sendo violentos, agressivos, Senhor, perdoa os pecados dessas pessoas, mas mostra o caminho, enche-os com o teu Espírito Santo para que possam vencer. Senhor, perdoa-nos, Pai, porque nós pecamos todos os dias, mas queremos não pecar mais, queremos ser como o Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Curta mais uma vez, comente, compartilhe o vídeo, você me ajuda a levar a palavra. Amém.